Boa noite. Você assiste a partir de agora ao Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Nossa convidada de hoje é Conceição Evaristo, escritora e professora. Nós vamos falar de literatura, de racismo e da luta por direitos. Lembrando que o programa de hoje é gravado e, portanto, não teremos participação pelas redes sociais. Para participar da conversa aqui em nossos estúdios, convidamos Marcos Fabrício Lopes, jornalista, poeta e professor de literatura brasileira na Faculdade JK, aqui no Distrito Federal. Como sempre, contamos com a participação de Florestan Fernandes Júnior, jornalista da TV Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite, apresentador e âncora do Espaço Público. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Professora, nós vamos falar muito aqui no programa sobre sua vida, sobre sua obra. Eu gostaria de começar perguntando uma coisa. A senhora está chegando aos 70 anos. A senhora foi criada numa favela, fez escola pública, teve uma mãe maravilhosa que fez estudar, e tem muitas que têm uma história parecida. Eu queria perguntar para a senhora, nessa vida que a senhora levou, com que a senhora observou, e a senhora observou o tempo inteiro, a gente vê pelos seus livros, o que mudou na vida da mulher negra no Brasil? E o que ainda precisa mudar? Olha, eu vou começar dizendo que precisa mudar ainda muitas coisas. Eu acho que as conquistas que nós tivemos, elas são válidas, eu acho que elas indicam uma mudança na sociedade brasileira, elas indicam, inclusive, que a sociedade brasileira está deixando de ser menos cínica, brancos e negros estão tendo coragem de pôr o dedo na ferida, de falar sobre o racismo. Mas eu acho que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer até que as mulheres negras, na sua maioria, possam gozar mesmo de uma cidadania plena, com todos os direitos garantidos, trabalho, lazer, moradia, saúde digna, possibilidade de educar os filhos. Ainda falta. Bem, nós vamos falar muito sobre isso. Antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre a escritora Conceição Evaristo. Mineira de Belo Horizonte, onde nasceu em 1946, Conceição Evaristo passou a infância numa favela, onde dividiu o espaço com 9 irmãos. Foi obrigada a trabalhar como empregada doméstica desde os 8 anos, mas estimulada pela mãe, nunca deixou de estudar. Conceição terminou o curso normal quando já havia completado 25 anos, mas a partir daí não parou mais. Mudou-se para o Rio de Janeiro, onde ingressou no magistério através de concurso, tornando-se professora da rede pública. Mais tarde, mestre em literatura brasileira pela Pontifícia Universidade Católica e hoje é doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. Militante dos movimentos de valorização da cultura negra, Conceição foi uma leitora obsessiva de autores brasileiros na juventude e começou a publicar os primeiros contos em 1990, já madura, na série Cadernos Negros. Uma década depois, ela publicou o romance Ponciá Vicêncio e, em seguida, saiu Becos da Memória, que manteve 20 anos na gaveta. Em 2007, seu primeiro livro tornou-se leitura obrigatória para o vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais, abrindo as portas para um público mais amplo, especialmente jovens. O romance Ponciá Vicêncio já foi traduzido para o inglês e é comercializado nos Estados Unidos. Em março, quando compareceu ao Clube do Livro em Paris, Conceição foi um dos destaques da delegação brasileira. Habituada com a curiosidade que sua presença nesses ambientes costuma despertar até hoje, ela gosta de lembrar que, abre aspas, quando mulheres do povo como eu nos dispomos a escrever, estamos rompendo com o lugar que normalmente nos é reservado. A mulher negra pode cantar, pode dançar, pode cozinhar, pode se prostituir, mas escrever não. Fecha aspas. Conceição, um prazer poder te entrevistar aqui na TV Brasil. Eu li seu livro aqui, Olhos d'Água, né? Acho que é seu último livro, né? E meus olhos acabaram ficando cheios de lágrimas, né? Inclusive com a primeira história, né? Que é uma história que você fala sobre a relação
de uma criança com a mãe, querendo saber a cor dos olhos da mãe, e fala das lágrimas que corriam durante a chuva, né? Estava chovendo, a mãe com medo de que o barraco caísse, se agarrava nos filhos e corriam lágrimas, ou seja, caía água dentro e fora do barraco. Numa escrita muito gostosa, né? E aí eu te pergunto, ser escritor no Brasil é uma coisa muito difícil, é uma profissão difícil. Ser uma escritora negra é mais difícil ainda? Quais são as barreiras que você enfrenta como escritora? Você consegue chegar até o leitor? Existe preconceito com o escritor negro? Olha, ultimamente, talvez de uns 10 anos para cá, é que eu posso dizer que a minha literatura, que os meus textos ganharam mais projeção. Isso muito também em consequência de Ponciano Vicêncio tendo ficado no vestibular. E se ser escritor no Brasil é uma situação difícil, para as mulheres negras é mais difícil ainda. Justamente por causa do imaginário que se tem em relação às mulheres negras, né? Que as mulheres negras fazem tudo, mas não são produtoras do saber. As mulheres negras não são escritoras, não são intelectuais. Isso é em função do imaginário que ainda existe. Atrás de mim, ou junto a mim, nós temos várias escritoras negras no Brasil. Só que essas escritoras não conseguiram ainda uma visibilidade. E acho que a gente pode pensar também essa questão da dificuldade para as mulheres negras, na verdade, é uma dificuldade para os negros em geral, né? Eu acho que você tem interdição em vários setores da sociedade, e talvez nos setores intelectuais mais ainda, né? Por exemplo, a gente pensa, a sociedade brasileira, ela abre espaço, né, por exemplo, para uma cidadania lúdica, como diz Jurema Batista, do Rio de Janeiro. Se o negro estiver cantando, tocando tambor, na roda de capoeira, ele ganha mais visibilidade. Mas a gente vai pensar, por exemplo, quais são os médicos negros, engenheiros negros, né? Acadêmicos negros, hoje já se vê mais, mas mesmo assim, reitores negros. Então, na verdade, tudo que escapole a esse imaginário e que o negro saia da subalternidade é difícil. E ser escritora e se colocar como escritora, mais ainda. Conceição, é um prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade da brasilidade e da afro-brasilidade de estar presente nesta mesa, que muito me honra pelo convite dado pela TV Brasil. E a minha pergunta é o seguinte, trazendo à baila Ponciano Vicêncio, né, que é um livro fabuloso, um romance notável, eu queria que você falasse mais da sua opção em trazer, por meio da personagem, a discussão sobre a loucura. Eu acho que é um tema assim, que você foi muito generosa no tratamento, no sentido humano, de não rotular a loucura como simplesmente a suspensão da normatividade, mas uma crítica a um certo sistema comportamental que nos afeta e que nos coloca o desafio de ser normais. Né? Como é que Ponciano pode colaborar para uma discussão mais arejada de humanidade e que não nos coloque numa camisa de força, né? Que às vezes é a opção que se dá à loucura. Interessante. Talvez uma das preocupações dos escritores negros e das escritoras negras, justamente essa criação de textos que a gente rompa com determinados estereótipos, né? Então, em Ponciano, nós temos Belisa, que é uma prostituta e que não é prostituta, né? Temos, em Beco da Memória, tem a Ditinha que pega as joias da patroa, mas a narrativa não diz que ela é ladra. Então, eu acho que a gente desconstruir determinados julgamentos, determinados estereótipos, eu acho que a literatura pode fazer isso muito bem, porque a literatura, justamente, ela mexe com a emoção das pessoas.
E em Ponciano Vicêncio, né, essa loucura de Ponciano Vicêncio, que eu acho que é uma loucura também que ela pode ser relativizada. A senhora podia explicar um pouquinho, porque muitas pessoas ainda não leram o seu livro. Você Tá. fala loucura, está falando loucura, assim. Só um pouquinho. O personagem, o que é exatamente? Assim? Ponciano Vicêncio, ela o tempo todo ela tem um monólogo, ela relembra toda a infância dela e ao mesmo tempo ela traz toda uma história de escravidão, né, dos antepassados dela, e o tempo todo ela lida com uma herança que ela vai receber. E essa herança não é dinheiro, na verdade é uma herança simbólica, é a ancestralidade dela que ela vai encontrar. E, quer dizer, o próprio conceito de loucura aí, ele pode ser questionado pelo seguinte, porque em determinadas culturas, por exemplo, a minha filha, ela é especial. Não, a minha filha a Ainá, ela tem 34 anos e tem uma idade cronológica, talvez hoje, de 14 a 15 anos. Quando eu vou com a Ainá num terreiro de candomblé, é dado toda a deferência para ela. Entende? Porque ela tem uma relação com um determinado orixá pela própria não normalidade dela, entre aspas. E aí em Ponciá, quer dizer, essa loucura de Ponciá, a gente pode pensar o seguinte, enquanto determinadas culturas só satisfazem se elas descobrirem o segredo, né, elas têm que descobrir a raiz do segredo, a raiz do trauma, quer dizer, a gente pode pensar até um pouco na própria psicanálise, você tem que descobrir a raiz dos seus traumas. Em outras culturas, há uma predisposição para lidar com o mistério, para lidar com o encantamento. E Ponciano Vicêncio tem essa predisposição. De menina, ela vê aquela mulher, né, vazia, que nunca mais ela viu. Então, a trajetória toda de Ponciano indica essa predisposição dela, essa capacidade dela de lidar com o mistério. E que para muitos é loucura. E que ela, no final, quando ela encontra com a ancestralidade dela, quando a herança ancestral dela se realiza, eu como leitora, eu vejo Ponciano Vicêncio atingindo a plenitude dela. Não, ela se adentra no mistério sem descobrir o mistério, sem explicar o mistério. E acho que determinadas culturas, as culturas tradicionais, tanto africanas como as culturas indígenas, elas têm essa capacidade de lidar com o mistério que nós não temos mais. A gente tem que descobrir a raiz, a explicação de tudo. Conceição, eu queria lembrar que dois grandes escritores brasileiros que são marcos na nossa literatura, um Machado de Assis, né, que certamente tem importância até por ter origem negra, né, e o Monteiro Lobato, que escreve uma obra infantil em que recentemente se criou uma polêmica em torno de se a literatura dele era racista ou não. Eu queria que você me contasse um pouco o que foi o Machado de Assis, se ele teve alguma importância na sua vivência como escritora, enfim, se ele acabou influenciando você, e se o Monteiro Lobato, na sua visão, foi racista, se pode encarar dessa maneira o que ele escreveu a respeito dos negros, como ele se referia aos negros principalmente? Olha, eu passei a minha juventude, eu li muito, né? Eu tive que ler muito, até porque a leitura era uma maneira, era onde eu buscava explicação para muitas coisas. E também uma infância que não tinha televisão, que não tinha nada, né? Não tinha nem rádio, então era leitura. E eu gosto de falar, se bem que o meu primeiro contato com a literatura foi através das palavras, foram as histórias contadas na minha casa. Depois houve um momento que a minha tia se torna servente da biblioteca pública lá em Belo Horizonte, ali, antes era na Praça da Estação, depois foi para a Praça da Liberdade, e eu digo então que eu ganhei uma biblioteca.
Então eu lia muito, eu pegava os livros na biblioteca. Você ia lá encontrar sua tia e... Não, eu ia para pegar livro na biblioteca, eu vinha para a Praça da Liberdade, ficava ali sentada, lia, voltava, o meu afã pela leitura era tanto, voltava, trocava o livro e levava. Então eu li muito. Só uma pergunta, porque eu vi uma coisa, nessa coisa de como pegar livro. Eu li que a senhora trabalhou, a sua mãe trabalhou na casa de Otto Lara Rezende, que é intelectual importante. Isso. E havia acesso aos livros? Tinha, como é que era? Porque tinha algumas pessoas dão acesso aos livros, outras não dão. Ali tinha acesso aos livros ou como é que era? Olha, pelo que a minha mãe conta, não. Quer dizer, não é só a minha mãe, minha família... eu tive uma prima que trabalhou em casa de Eduardo Frieiro. A minha família trabalhou para o pai de Henriqueta Lisboa, doutor João Lisboa. Várias mulheres de minha família trabalharam, como a minha mãe trabalhou, não sei se é com filha, mas com parentes de Otto Lara Rezende. Mas nessa questão de ter acesso, não, eu acho que nem elas buscavam, porque talvez até condicionada ao próprio papel de subalternidade, elas não tinham nem essa audácia. Tá? E aí era até uma coisa do saber, que era uma coisa inatingível para uma cultura que estava à margem, principalmente naquele período. Né? Agora, sem dúvida que isso servia para despertar o desejo, né? Porque a minha família, ao mesmo tempo, a grande maioria que me antecede, ser mulheres, quando muito semi-analfabetas, mas ao mesmo tempo eram mulheres que tinham muito desejo pela leitura e que elas acreditavam que a leitura é que iria ajudar as filhas a vencerem. Tinha uma fé na leitura. Tinha uma fé na leitura, na escola, né? Na escola. Minha mãe achava que a gente tinha que ir para a escola, pelo menos até a 4ª série primária, que era o que se exigia naquela época, né? Tinha que se fazer. Então eu li muito. Sobre Monteiro Lobato, certo? Isso aí, eu li muito Machado de Assis, eu li muito Monteiro Lobato, eu me lembro que eu li muito Monteiro Lobato, mas só que, por exemplo, assim, a própria crítica na época não apontava essas nuances preconceituosas, estereotipadas de Monteiro Lobato. Hoje nós estamos no momento em que os próprios sujeitos negros procuram se encontrar dentro da literatura. Então, nós mesmos levantamos essas questões. Então, acho assim, que muito texto que passou sem dificuldade nenhuma na época, hoje, pelo próprio senso crítico da sociedade brasileira, não só negros, mas brancos, a gente percebe que hoje essa leitura ela se torna nociva. Ela se torna contraditória, né, com uma sociedade que tende a valorizar todos e, ao mesmo tempo, determinados segmentos são descritos ainda de maneira estereotipadas ou de maneiras subalternizadas. Eu acho que cabe hoje ao texto de Monteiro Lobato, como é que fala? Não é jogar fora como é que se diz? O neném, como é que é jogar fora? A criança junto com a água do banho. É justamente hoje, essa é uma leitura em que esses aspectos sejam honestamente discutidos. Não é? Conceição, você me permita um exemplo interessante a todos aqui presentes. Na obra do Monteiro Lobato, tem uma certa passagem de Caçadas de Pedrinho que, de maneira surreal, uma das personagens é uma sardinha que nasce no Canadá, uma rainha sardinha que nasce no Canadá, e vai ter uma conversa com tia Anastácia, né? E lá pelas tantas, na descrição que o Monteiro Lobato empresta à tia Anastácia, ela chama a tia Anastácia de negra de estimação. Se a gente perceber aquele contexto anterior da crítica, a interpretação que se deu foi que negra de estimação é a negra que redeu estima, né? A ideia de ser querida, não é? Os estudos culturais nos deram a grande chance, a partir da nossa afirmatividade, perceber que negra de estima também é um diálogo, tem um vetor perigoso com a ideia de animal de estimação. E com a escravidão. Né? Eu queria que você dissesse mais a respeito disso, até dialogando com uma outra questão.
que me faz assim extremamente admirador da sua obra é que você diz em um texto teórico que escrever é um ato de insubordinação. E você traz a insubordinação como uma virtude literária. Você poderia falar mais a respeito? Tá, aí voltando à negra de estimação, que era também chamada, as mulheres, né, joia de família, quer dizer, era tudo objeto. E aí eu acho interessante também porque assim, essa afetividade que a sociedade brasileira sempre demonstrou com o negro, demonstrou inclusive esse imaginário sobre a mãe preta, às vezes até difícil a gente discutir o racismo, que algumas pessoas dizem assim, não, mas eu não sou racista, eu fui criada por uma negra, a minha mãe de leite. Então, a gente vê uma afetividade perigosa, porque essa afetividade, em termos políticos, ela não gerou nada. Não é? Eu acho que hoje no Brasil, quer dizer, vou falar um assunto aqui que não vai nem para a gente discutir, nós temos intelectuais que trabalharam com toda a história de África, com toda a história da escravidão, mas que votaram contra as cotas. Né? Então, eu acho assim, essa contradição, ela é difícil de se entender na sociedade brasileira. Então, você ama a mãe preta, você ama a empregada, você tem um legado de carinho com as culturas africanas, mas na hora de estarmos par a par, nos mesmos espaços, competindo, aí a coisa muda. E quanto à insubordinação, é porque eu falo mesmo, a minha literatura, naquele texto que eu digo, a nossa literatura, a minha escrevivência não é para adormecer os da Casa Grande, e sim para despertá-lo dos seus sonhos injustos. Quer dizer, eu uso uma contrapartida. Enquanto as mulheres negras eram usadas para contar histórias para adormecer os filhos dos senhores, a literatura produzida por mulheres negras, por homens negros, não é para adormecer esses filhos dos senhores. Nós não queremos mais que a Casa Grande continue adormecida. Nós queremos espantar mesmo o sono dessa Casa Grande, que ela acorde para perceber o que foi feito e o que foi feito nocivamente e o que precisa de fazer. Então, essa insubordinação é justamente isso, não é uma literatura para adormecer os da Casa Grande, é uma leitura. Nesse sentido, Conceição, a sua literatura nos convida a passear pelos becos da memória. Eu me lembro de uma música dos Paralamas do Sucesso que diz assim: no beco escuro explode a violência, né? E na sua obra, no beco escuro, aparece uma poética da relação. Não é só violência, né, Conceição? O Eduardo de Assis que fala que o professor lá da UFMG, né, do brutalismo poético, né? Porque, acima de tudo isso, eu tenho dito que eu tenho sido feliz nos textos, é que talvez eu consiga falar dessa violência, mas com toda uma poeticidade, né? Porque eu gosto desse trabalho com as palavras, eu gosto dos sons das palavras, eu tenho um encantamento. Eu não entendo de música, mas todo mundo diz que meu texto é muito musical, né? Então, eu acho que esse trabalho, quer dizer, em nenhum momento eu perco a consciência que eu estou trabalhando com a arte da palavra. É verdade. Em tempo nenhum eu perco isso. Eu queria falar uma coisa, tocar numa coisa dessa, porque eu acho que, indo na linha da insubordinação, eu acho que a senhora se insubordina a respeito de um dos grandes lugares comuns da literatura brasileira. Eu vou dizer logo. Toda literatura regional sempre tem um menino, adolescente, que ele faz uma iniciação sexual com uma negra, muitas vezes com uma prostituta, e aí tá tudo ok, é tudo bacana. O Jorge Amado tem legiões disso. É assim que a gente vai. Eu li aquilo, adolescente. E você coloca uma menina. No do Zuquerença, você coloca uma menina se iniciando sexualmente num bordel. Eu vou deixar para o leitor que quiser saber do que nós estamos falando. Mas é de uma ousadia muito grande, porque é uma história assim. E eu pergunto assim,
A senhora não teve medo de fazer isso? Porque nós estamos falando de uma menina que vai se iniciar no bordel e você trata, e até tem uma coisa assim, que é como um menino. Se fosse um menino, a gente diria que tudo bem. Tinha gosto mesmo. Era estranho, mas era bom. A senhora está falando da descoberta da sexualidade de uma pessoa. Quando a sexualidade de um menino, branco ou negro, normal. Quando de uma menina, isso, a senhora teve medo de ser criticada, patrulhada? Porque isso aqui eu achei de uma coragem muito grande. Não, engraçado, porque eu nem nunca tinha pensado em Ponciano Vicêncio, não, em Luzuquerença nesses termos. E é também interessante porque em Ponciano Vicêncio, logo no princípio, a menina descobre a sexualidade dela quando ela se toca debaixo do arco-íris para ver se ela virou menino. Então, ela, ao se tocar, ela se masturba, ela atinge o prazer, mas ela estava só preocupada com... E o bonito é que você chama isso no livro de Ponciano Vicêncio de alto carinho. Né? Você teve um cuidado com a... Pois é, porque como eu já escrevi outros textos também que falam de homossexualidade feminina, mas eu acho que tudo é a linguagem. Se você tiver um cuidado com a linguagem, né? Por exemplo, eu já tive críticas que falaram que eu faço apologia do bandido por causa de Davenga, né? Que é um marginal, né? Também. Eu acho que não é, mas uma hora a gente fica ali. Por causa de Davenga. Né? Mas o que eu trago ali? Eu trago a humanidade daquele sujeito. Né? Davenga, ele se fragiliza na hora do gozo. Né? Ele você não imagina nunca. Mas ele sente muito prazer na hora que ele assalta o deputado, né? Mas ele na hora que ele assalta o deputado, isso. É uma delícia. Então, eu acho que a linguagem, a maneira de construção do texto tem uma... Você conta o que você quiser contar. Com a linguagem certa. Com a linguagem certa. Bem, vamos ouvir a atriz e escritora Cristiane Sobral, que ela nos enviou uma pergunta. Conceição, sua trajetória é um exemplo de sucesso e motivo de orgulho para muitas escritoras negras que ainda são excluídas no mercado editorial, não só aqui no Brasil, mas em muitos cantos desse planeta. Eu quero saber que dicas você deixa para outras escritoras negras e não negras que querem seguir teus passos. Eu tenho dito às feministas... Eu vi uma frase das feministas que eu gosto muito quando elas dizem que escrever é um ato político. E eu tenho dito para as mulheres negras que escrever e publicar é um ato duplamente político, já que nós temos essa dificuldade muito grande de publicar. A minha primeira publicação, Ponciano Vicêncio, eu fiz empréstimo, fiquei 1 ano no vermelho. Quer dizer, a senhora queria mesmo publicar, queria disputar aquele espaço. Isso, queria mesmo. Olhos d'Água é um livro que eu não empreguei nada, não gastei nada, porque a segunda edição de Becos da Memória também eu fiz. Em Submissas Lágrimas de Mulheres também foi dividido o custo com a editora. Poemas da Recordação também foi dividido o custo com a editora. Então, porque se não publicarmos, fica naquele círculo vicioso. Ninguém te publica porque você é inédito, porque você é desconhecida e também você não consegue publicar porque é desconhecida. Então, eu acho que publicar também, o que eu diria é o seguinte, às escritoras, vamos ou publicar coletivamente, igual a gente publica em Cadernos Negros, que é dividido os custos, cada autor coopera, mas nós temos de encontrar formas de apresentar esse trabalho. Né? Ponciano Vicêncio chegou ao Salão do Livro, né? Foi agora publicado por francês. Se eu não tivesse tido a ousadia de me endividar na primeira vez que eu publiquei, o livro estava na gaveta até hoje. Então, eu acho que a gente tem que publicar e publicar e, sei lá, e fazer empréstimo e publicar, mas é uma ousadia também, né? É uma ousadia também. Uma ousadia, Conceição, eu diria também um exemplo de empreendedorismo literário, porque chega dessa história de que escritor no Brasil tem um público número 1 à gaveta. Isso é de um absurdo crasso. Então, o que você fez é exemplar. Vamos lá. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes com a escritora Conceição Evaristo. Não saia daí.
O Espaço Público está de volta com a escritora Conceição Evaristo. Conceição, eu queria fazer uma pergunta a respeito do papel das mulheres, especialmente das mães, nas famílias negras e na formação das pessoas negras. Porque a gente ouve muito falar do papel da mãe. Você só falou da minha tia, não sei o quê. Eu também conheço uma senhora, que eu gosto de uma senhora, quase da idade da senhora, que eu vi crescer, ela me viu crescer. E qual pessoa fundamental? A mãe. Existe, assim, essa coisa, a mãe, ela acaba tendo, nas famílias negras, por razões que, enfim, talvez a senhora até possa explicar melhor, um papel preponderante, muito mais importante que numa outras famílias teriam do que ser numa outra família. Por exemplo, os pais são menos importantes? Olha, isso dá panos para manga, né? Se a gente fosse pensar, inclusive, na literatura, uma das questões que a gente discute muito também é a ausência, a literatura brasileira no geral, a ausência de um imaginário em que surge uma personagem, em que essa mulher negra surge como mãe. Ainda um imaginário da mãe preta, né? Aquela que cria a prole... Que amamenta, que cria a prole alheia. E poucos textos, né, trabalham esse imaginário da mulher como mãe. E se a gente transporta isso para a vida real, quer dizer, se a gente for pensar no próprio histórico, o término, né, da escravidão, em que os homens perdem a sua função de trabalho. Até então, o trabalho escravo que valia, a partir de um dado momento, não vale mais. E as mulheres que já trabalhavam, muitas delas também já trabalhavam nos eitos, né, na roça, como eu tenho essa memória da escravidão que a minha família conta. Essas mulheres, elas encontram mais o mercado de trabalho na medida que elas continuam trabalhando como seria a empregada, né? A empregada nas grandes, nas fazendas ainda, né? Então, os homens, eles ficam mais desabrigados e as mulheres continuam com essas funções. E eu fico pensando também se a constituição da família negra, em que as mulheres são tão importantes, isso também não passa um pouco pela questão da família extensiva africana, em que toda a comunidade também é responsável pela família, e não só pelas crianças, né? E não só o casal. Por exemplo, quando eu falo da minha mãe, eu estou falando da minha mãe, mas eu estou falando de uma tia que não teve filhos, mas que pegou 2 meninas ou 3 para criar. Eu estou falando das minhas primas, quer dizer, primas de minha mãe. Estou falando das minhas tias. E, sem sombra de dúvida, a presença das mulheres negras nas famílias, ela é muito marcante. Não que não houvesse a presença masculina, mas por uma série de questões, talvez o homem negro estivesse e ainda está mais frágil, mais fragilizado. Fora que, se a gente levar em consideração que nas periferias são os que morrem mais jovens, né? Isso, Quer dizer, então tem muita mãe viúva. Viúva, né? Tem muitas mulheres, né, novas e viúvas. Então, essa fragilidade, aí é interessante o seguinte, essa fragilidade que o homem negro ainda sofre na sociedade brasileira, eu me lembro que uma vez eu discutindo com uma escritora branca, ela dizia, não, mas o homem negro é machista também, tanto é que o marido da minha empregada bate nela. Eu falei, não, eu não estou dizendo que o homem negro não seja machista. Ele é machista como é que fala? Para o grande fracasso dele, porque o dia que ele reconhecer que ele, numa sociedade de brancos, né, ele também estaria dentro de um imaginário passivo enquanto não detentor do poder, tanto é quando a polícia chega, se tiver um branco e um negro, o suspeito, mesmo esse policial sendo negro, mas o suspeito é o negro, então o homem negro, ele também não tem as mesmas benesses que o homem branco tem na sociedade brasileira. E o dia que ele descobrir isso, né,
talvez... E talvez nem mesmo respeito equivalente que a mulher negra tem. Pode até ser também, porque... né? Porque a mulher tem um lugar social mais definido, mais... Eu estou extrapolando, mas vendo. Todo mundo me fala que... Então, não sei se ela tem um lugar social mais definido, mas ela tem, por exemplo, talvez mais possibilidades de trabalho, mas eu ainda digo em trabalhos subalternos. Porque uma mulher negra, ela se candidata fácil, por exemplo, a ser uma doméstica. O homem negro, não. Né? Então, eu acho que a presença, e também a gente vai pensar nas mães simbólicas, né? O que significaram as mães de santo na conservação da própria memória brasileira, o que significa, a gente sempre fala das religiões afro-brasileiras, a gente esquece de lembrar das rainhas de congados, né? Que é muito marcante em Minas também, o que essas rainhas de congado significam. O que são as rainhas de congado? Desculpe a minha ignorância. Olha, tem a festa do Congado, que ela é de uma inspiração católica, né? Que vão cantar para a Senhora do Rosário, vão dançar para a Senhora do Rosário. Então, tem as festas de Congo, que é de uma inspiração católica, mas que toda performance é uma performance ligada às culturas africanas. Então, tem o rei do Congo e tem também a rainha da Congada, que normalmente é uma mulher... de um modo geral, uma mulher que é da Congado, uma mulher mais velha, e essa mulher também ela tem um papel de congregadora, de mãe mesmo, dentro das festividades católicas, né? E aquele papel, apesar que ela cumpre um papel assim, eu me lembro quando eu era pequena, as mulheres ficavam fazendo as flores para enfeitar a capela do Rosário. Faziam as flores, faziam os doces, mas sem isso a festa também não acontecia. Não aconteceria, né? Não aconteceria. Então, as mulheres negras, elas têm um papel preponderante na manutenção da comunidade afro-brasileira, né? Por força histórica mesmo, né? Por exemplo, enquanto as feministas tiveram de ir para a rua brigar para trabalhar, para ficar contra a tutela ou do pai ou do irmão e coisa e tal, as mulheres negras não tiveram de ir para a rua para brigar para trabalhar. Nós trabalhávamos desde a África, né? É interessante que hoje a gente vai também em países africanos, a gente vê as mulheres na rua trabalhando, essas imagens dessas mulheres com cestos andando pelas aldeias, das mulheres nas feiras, né? Elas tocam o comércio. Quer dizer, numa família negra, a mulher chefe de família não chega a ser uma novidade. Não. Como é uma novidade em muita família branca. É uma coisa que não, o Brasil está muito chefe de família. Isso. Não é uma novidade. Agora, você não acha que no Brasil nós temos um problema de apartheid dentro das escolas? Quer dizer, as crianças brancas, ainda hoje, principalmente nas grandes cidades, acabam tendo colegas brancos. Né? Dificilmente você vê uma criança negra dentro de uma escola. Como é que uma sociedade pode acabar com esse preconceito se ela não convive com o outro? Quer dizer, eu lembro disso, inclusive, porque meu pai foi muito pobre na infância e depois, quando chega na Universidade de São Paulo, por ser pobre, ele dizia que não era aceito e que ele só foi aceito porque ele era o melhor aluno da classe. Né? Ele levou 2 anos para ser aceito pela classe. Isso ele me disse. Eu imagino que para um negro a situação é até pior. Né? Você acha que isso está sendo modificado no Brasil? Quando é que nós vamos ter um país onde crianças negras e brancas estudem juntos na mesma classe? Olha, eu acho que se faz o esforço. Eu acho que hoje a gente pode parabenizar a nação brasileira pelo esforço que é feito. Talvez há uns 20 ou há 30 anos atrás, esse programa seria muito mais difícil de acontecer, né? Esse momento seria mais difícil de acontecer. E eu vou lembrar aqui do Nelson Mandela, né? Quando ele diz que ninguém nasce aprendendo a odiar. Se a gente aprendeu a odiar, pode também aprender a amar. Mas com toda a esperança que nós temos,
Eu acho que mudanças radicais, mesmo em termos de escola públicas, precisam acontecer, porque a gente vê hoje, por exemplo, as escolas públicas, as melhores escolas públicas. Então, se a gente pensa no Colégio Pedro II, se a gente pensa no Colégio Militar, se a gente pensa nos CAPs, né, das universidades federais e estaduais, a grande maioria ainda é de alunos brancos. A grande maioria. Há pouco tempo eu fui fazer uma palestra numa escola pública no Rio de Janeiro, me parece que foi o Pedro II, a grande maioria ainda é. Então, se a gente vê determinadas universidades hoje, porque toda essa questão das cotas, essas universidades de ponta no Brasil, a grande maioria, principalmente em determinados cursos, né, ainda é de alunos brancos. E tem muitas escolas que arrumam maneiras, atalhos para impedir as cotas, né? Que arrumam ali, e driblam, e busquinão. Isso. Então, eu acho que a gente ainda tem... É um longo caminho a percorrer. E um longo caminho, porque às vezes também nós negros somos penalizados porque sofremos o racismo. E somos penalizados porque temos que resolver a situação. E o problema do racismo, ele não é um problema de negros, ele é um problema da nação brasileira. Da nação brasileira. Politicamente, inclusive, nós não temos esse poder, porque a gente pode contar também nos cargos políticos, né? Os juízes, o Senado... Os governos, né? Os governos dos estados, desde a prefeitura, as secretarias, né, de educação, de cultura, nós podemos contar quem são as pessoas negras que estão nesses postos, né? Quer dizer, é preciso que a parte, vamos dizer assim, a parte branca do Brasil se convença que ela também precisa combater o racismo. Porque estamos falando de um país que é um país mais ou menos ali, né? Paulo, dentro da sua pergunta, do que Conceição disse, aliás, um questionamento também interessante do Florestan, é muito atual trazer o Machado de Assis para a roda. Porque, por exemplo, em um dos momentos maravilhosos do livro Esaú e Jacó, né, lá pelas tantas Machado vai dizer, com a abolição, emancipado o preto, resta emancipar o branco. Que é justamente o que você chama de parte branca, e a conscientização dessa parte branca para expressar o sentimento de alteridade no seu sentido mais pleno. O silêncio de Porciá Vicêncio, por exemplo, é um ato de resistência. O silenciamento, não. Em Becos da Memória, por exemplo, em Submissas Lágrimas de Mulheres, já é o sujeito falando. Em que hora devemos falar? E que hora devemos agir com silêncio dentro desse contexto de expressividade negra em nossa sociedade? Se nós formos pensar também aí em termos literários, a gente for pensar o silêncio ele pode ser uma tática, porque você pode ficar calada em determinados momentos no sentido de se potencializar. E aí eu acho que esse momento, imaginariamente, a gente pode pensar no próprio movimento da capoeira, quando o corpo recua, porque quando o corpo recua, ele recua não para sair da luta, né? No movimento da capoeira, ele recua, ele potencializa, né? E ele volta e muitas vezes pega o outro de surpresa. Então, eu acho que nos momentos que nós ficamos calados, pensando toda a história da escravidão, no momento que ficamos calados, eu acho que foi um momento que você se potencializa, que você mede o seu campo de força. Eu gosto muito de falar. Eu sou capaz... Uma vez eu levei 30 anos para dar uma resposta. Entende? Não foi criar uma situação e eu tive de esperar 30 anos para dar essa resposta. Você pode falar qual foi a pergunta? Posso. É uma história longa, vou tentar resumir. Quando eu estava fazendo o ginásio, eu fui acusada
que tinha roubado a carteira de uma menina. E eu recebi um sermão da professora muito grande. Eu bati na menina. Aí eu bati muito na menina. E eu recebi um sermão muito grande da professora e até um dado momento eu pensei que o sermão fosse porque eu tivesse batido na menina. Quando a professora mudou o sermão e falou comigo, não, porque se você tem problemas de conduta, você tem que ser entregue ao SAM, que antigamente era o Serviço de Amparo, era o FEBEM, porque a escola aqui não é para alunos do seu tipo, coisa e tal. Aí eu fui pensando, essa professora, então, ela está achando que eu roubei mesmo a carteira da menina. Aí passou, eu parei de estudar, Anos depois, eu fui assistir a palestra dessa professora, muitos anos depois, eu fui assistir uma palestra dela. E aí, quando terminou a palestra, eu falei com ela, a senhora não está lembrada de mim, né? Ela falou, não. Eu falei, eu fui sua aluna nos anos tais. Aí eu já estava fazendo magistério, já estava fazendo magistério, não, já estava fazendo a licenciatura. Aí eu falei, não, porque eu fui sua aluna no ano tal. Ela falou, como é teu nome? Eu falei, Conceição Evaristo. Ela falou, você era tão levada. Eu falei, não, professora, eu era aquele aluno da escola pública que nós estamos discutindo hoje. Entende? Esse fato aconteceu em Belo Horizonte, eu só pude dar a resposta no Rio de Janeiro, 30 anos depois. Me encontrou com ela por acaso uma palestra assim? Não, ela foi fazer a palestra, foi atrás, aí eu fui atrás. Não, naquele dia a professora anunciou, olha, hoje é a aula prática, vocês vão assistir a palestra da professora tal. Aí eu fui, né? Aí discutia, uma aluna de escola pública, essa professora mudou muita visão, discutíamos alunos de escola pública e tal, aí eu fiz uma interferência, eu dava aula no Rio de Janeiro, falei com ela que a escola pública, inclusive, emudecia os alunos, porque os alunos perdiam a linguagem que tinham e não adquiriam a linguagem nova, né? E aí depois eu falei, não, professora, eu era aquela aluna de escola pública que discutimos hoje. Então, muitas vezes, o silêncio também ele pode ser tática, né? Você se potencializa, você cala um determinado tempo para dizer depois. Ou procura outras formas de dizer. E eu acho que o povo tem várias formas de dizer. Eu queria fazer uma pessoa que rompeu o silêncio, talvez a primeira ruptura do silêncio, nesse aspecto que a gente está falando, foi Carolina de Jesus. Sem sombra de Qual a dúvida. importância dela na sua obra? Sem sombra de dúvida. Bom, a Carolina, eu tenho uma deferência especial por Carolina. A primeira deferência que eu tenho com Carolina é justamente a coragem dela, inclusive, de se colocar como escritora. Ela dizia, eu sou escritora. Ora, uma mulher que estava escrevendo no mesmo período que escrevia Jorge Amado, que escrevia Clarice Lispector, né? E ela vem de uma situação totalmente diferente, de uma situação inconcebível, né? Para reconhecê-la como escritora, e ela se afirma como escritora. E para mim, Carolina é o signo da insubordinação. E a insubordinação dela se dá pelo próprio ato de ser uma mulher negra que está escrevendo e também pela própria insubordinação da linguagem, né? Na medida que, segundo, né, o bom escrever, Carolina fere as normas cultas da língua, que eu digo que não é cultas, né? São normas ocultas da língua, né? Que alguns têm acesso... É impressionante assim, a senhora teve acesso a essa norma culta. A Carolina de Jesus, ela estava brigando para chegar. Ela estava ali, justamente, ela estava brigando para chegar. E ela tem uma consciência que ela precisa se apropriar, ela quer se apropriar de alguma forma. Não, ela tenta se apropriar, ela apropria do jeito dela, porque a língua é de todos. Né? Ela não é da academia, ela é de todos. Né? Professor, vamos ouvir Jaqueline Fernandes, subsecretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Distrito Federal. Ela nos enviou uma pergunta. Conceição, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre uma das coisas que a senhora faz muito bem, que é evocar a memória e a ancestralidade para dar destaque para o protagonismo de mulheres negras, ao mesmo tempo olhando para o passado e projetando as mulheres negras no presente e no futuro.
Talvez eu goste muito de trabalhar com essa memória e com essa ancestralidade de uma prática já de dentro de casa. Eu cresci ouvindo a minha família contando as nossas histórias dos nossos avós e bisavós. E apesar de uma prática católica, que a minha família é super católica, eu fui descobrir, inclusive com o próprio Ponciano Vicêncio, em A Menina com Medo de Passar Debaixo do Arco-Íris. Anos depois eu fui descobrir que é o mito do Xumaré, que a minha família tinha perdido a origem do mito, mas os traços do mito estavam lá, né? Os traços estavam lá, e que ela perdeu por conta de uma imposição católica. Então, eu acho como todo imigrante, todos os povos, eles gostam de relembrar o passado, eles gostam e eles têm essa oportunidade de relembrar o passado. Eu acho que os povos diaspóricos, eles podem se valer de suas culturas ancestrais e de suas memórias ancestrais, até como material estético mesmo para trabalhar a literatura e também para se fortalecer. Então, quando eu escuto as histórias como que minha bisavó ou minha avó tão sofrida e como ela conseguiu sobreviver a tudo e como ela conseguiu dar conta dos teus filhos, como a minha mãe com 93 anos conseguiu dar conta dos seus 9 filhos, eu acho que essas histórias elas não podem perderem. E elas são exemplares, são histórias exemplares mesmo, elas são paradigmas para as mulheres negras atuais. Então, por isso essa valorização da memória e dessa ancestralidade, porque são situações exemplares que eu acho que nos fortalecem no dia a dia. Porque eu acho é isso que a gente tem. A gente não tem uma herança, não tem avós que me deixaram fazendas, que me deixaram terra, que me deixaram dinheiro, que me deixaram. O que eles me deixaram? Deixaram justamente essas histórias de resistência e esses deuses que, mesmo sobre uma prática católica, esses deuses nos protegem, né? Aí há um texto de Amir Baraka que ele fala, os africanos, quando eles viajaram, eles não viajaram sozinhos, né? Os deuses vieram com eles. Então, mesmo sob um catolicismo, você vai ver, por exemplo, em Minas Gerais, cantando para Jesus Cristo, para a Senhora do Rosário, e lá no meio dos cantos tem as palavras bantas. É a relembrança, é a memória desses deuses que, graças a Deus, graças a esses deuses, eles se intrometem. A senhora que está na universidade agora, a senhora acha que essa questão do negro no Brasil foi ou está sendo bem contada nas escolas? Porque há um massacre, né? Os negros são massacrados em todas as Américas, principalmente no Brasil, né? E esse verdadeiro holocausto não é contado para as crianças. A senhora acha que isso está mudando? As pessoas estão sabendo o que foi feito com o negro no Brasil e qual foi o papel do negro na construção da nossa sociedade? Olha, tem a Lei 10/639 que incorpora, ela tem um outro adendo, que eu esqueci o número agora, mas ela incorpora o estudo das culturas da história africana, das culturas africanas e também indígenas no Brasil. E são leis que tendem justamente, ou são promulgadas justamente para tentar dirimir ou preencher esse vazio. Teoricamente, nós podemos pensar que as leis estão aí e que elas vão dar conta, teoricamente. Mas, eu digo tudo, só a boa vontade não resolve, né? Então, eu acho que primeiro tem de haver uma reformulação desde os cursos superiores, né? Como são formados hoje os professores de história, né? Como são formados em todas as áreas do conhecimento. Eu li uma vez
tocando nesse assunto, tem uma grande dificuldade para... Nós temos uma lei que transformou o racismo em crime inafiançável. Mas essa lei raras vezes é aplicada porque quando chega aos juízes, especialmente os juízes mais graduados, eles ainda acham que nós vivemos um país onde não existe racismo. Eles acham que a gente é um país aqui da cordialidade. Então que aquilo ali foi um momento. Isso. E raramente acontece uma punição. Então, assim, mesmo assim, casos notórios, aquele jogador grafite de São Paulo, que foi ofendido com gravações, não aconteceu nada. Teve um menino num restaurante que foi expulso, eu até cobri essa história, também não aconteceu. Quando chega... Tem esse problema, né? A visão de que nós somos um país onde não há racismo, um país cordial, né? Que, segundo a senhora falou, eu acho que com muita propriedade, hoje em dia é preciso de muito cinismo para achar que isso é verdade. Ela prevalece, né? Na vida prática, ela prevalece. Na vida prática, ela prevalece. Agora, aí volta outra vez a questão da fala e da denúncia. Eu acho que esses pontos, eles têm que ser constantemente discutidos nos meios de comunicação, nas escolas, nos cursos. Mas, ao lado disso, tem que ser a fala e o ato. Né? A fala e o ato. Agora... Eu acho que até nesse sentido, desculpe interromper, a sua literatura é importante, porque para o branco ter contato com a literatura que a senhora produz, é ter acesso àquilo que a própria sociedade nega a ele, né, que nós estamos falando aqui. Né? E nesse sentido, eu acho que esse espaço de comunicação pública é fundamental. E talvez essa discussão também é mais recente, mas uma das coisas também que tem que discutir é como o sujeito branco também é criado desde a infância para exercer essa superioridade, né? O que leva uma criança, ou o que leva os sujeitos brancos a se portarem tão racistamente e de uma maneira que alguns, né, ou de uma maneira até inconsciente. E eu ainda digo mais também, porque eu vejo às vezes as pessoas tendo uma discussão muito fértil, mas na relação no cara a cara, no olho a olho, na relação com o teu colega de trabalho, com o teu aluno negro, entende? Na hora do fato, a coisa muda. Eu queria agradecer a escritora Conceição Evaristo, nossa convidada de hoje, por sua participação no programa. Também agradecemos a você que está aí nos assistindo e aos jornalistas Marcos Fabrício e Florestan Fernandes Júnior. Para saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Convido você a assistir a reprise do programa de hoje, no próximo domingo, às 11 da noite. Na semana que vem, temos um novo encontro marcado, na terça-feira, às 10 da noite, com mais um programa Espaço Público. Até lá!